Salve Maria. Nós sabemos que nem tudo é o demônio, né? Existe a nossa carne, nossa inclinação para o pecado, para fazer o mal, as nossas concupiscências, o mundo que nos seduz, nos atrai. Mas existe também o demônio, que quer nos levar para o inferno, para a infelicidade eterna, e já quer nos fazer infeliz já neste mundo. Os demônios se reúnem como uma quadrilha, não porque eles são unidos, mas são ladrões de almas, né? Eles querem ofender a Deus e por não poder ofender a Deus de forma direta, querem atingir a Deus de forma indireta, nos atingindo. O padre Gabriel Mota vai falar o seguinte, quando é perguntado para ele, como age no mundo o diabo? E ele responde, Jesus mesmo disse que o diabo é o príncipe do mundo, João 14:30. São Paulo indica qual Deus deste século, segundo Coríntios 4:4. Sustentando que exatamente porque substancialmente enganador é, contudo tão hábil para dissimular a própria natureza, tomando as aparências da divindade que gostaria de ofuscar, para enganar as pessoas e induzi-las ao erro e ao pecado. Satanás, cujas intenções são bem conhecidas. São Paulo cita elas em 2 Coríntios 2:11. Ele se mascara de anjo de luz, como fala em 2 Coríntios 11:14, nos afirma o apóstolo Paulo. O evangelista São João afirma que o mundo jaz totalmente em poder do maligno, 1 João 5:19, entendendo por mundo aquilo que se opõe a Deus. Em virtude da particular experiência de Cristo, São Paulo não pode que amplificar o âmbito temporal do mistério da iniquidade. Já em ato, não referindo a homens em particular, mas reconhecendo a sua verdadeira e sua essência. O chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Efésios 2:2. Esclarece. Por isso, lucidamente, a identidade do demônio, advertindo que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Efésios 6, versículo 12. Ele deixa então entender que os seres humanos rebeldes com Deus, os poderosos deste mundo, estão submetidos a um poder superior, constituído por aqueles espíritos do ar, aos quais são dirigidos os cultos e os sacrifícios que eles celebram. A tal poder é submetido não somente quem participa, mas qualquer um que permite que sejam celebrados tais cultos. Sustenta com clareza a insanável oposição entre o culto dirigido a Cristo e aquele dedicado aos demônios. Quem não adora Cristo, adora os ídolos e os espíritos, a celebração dos quais são dirigidos às religiões mistéricas de todos os tempos, de modo especial aquelas que floresceram no mundo grego e romano. Então aqui a gente deve ter esse cuidado, né? O demônio de fato ele está agindo, como fala em Apocalipse, ele, ó céus, né, cuidado, né, porque o demônio desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o demônio ele vai agindo algumas vezes de forma descarada, para todo mundo ver, através dos satanistas, através de seitas perniciosas, através da magia negra, das missas negras, através de práticas mesmo assim bem claras, né, de bruxaria, mas também vai agindo como ele se disfarça de anjo de luz, né? Ele vai enganando através de muitas seitas. A gente percebe que tem crescido cada vez mais a multiplicidade de seitas. E quando você busca as seitas, você está dando abertura para que o inimigo possa agir. Nós, como católicos, jamais podemos procurar ir para a macumba, jamais. Isso é inadmissível. Como cristãos, não podemos jamais buscar o espiritismo. Devemos respeitar as pessoas que lá vão e lembrando que devemos evangelizá-las para que não possam estar indo para lá, porque nenhum católico pode ser católico espírita, católico e macumbeiro, católico e maçom, não. Católico, obediente à palavra, obediente ao magistério, obediente a Cristo. E nós não devemos afrontar o demônio, desafiá-lo,
brincar com a cara dele. Mas também não devemos ter medo do demônio. Viver tremendo de medo. Qualquer pessoa que fala dele já fica com medo, se faz o sinal da cruz e morrendo de medo. Não. Devemos usar as armas necessárias que Deus nos dá. Os sacramentos, a confissão, que se inclui nos sacramentos, a Santa Eucaristia frequente, comungando frequentemente, o Santo Rosário, o Santo Terço, o ofício, uma vida de perdão, uma vida de oração, uma vida profunda de intimidade com Deus. E devemos também ter o cuidado de não atribuir tudo ao demônio, porque é isso que ele quer muita atenção para ele. Ele quer que nós voltemos todo o nosso olhar para ele quer ser adorado, ele quer ser reconhecido, ele quer ser temido, ele quer de alguma forma estar presente na nossa vida. Então ele vai agindo pela tentação, que é a forma ordinária e a forma mais cruel, porque a tentação ela é diária. E é a tentação caindo nela e não se arrependendo em pecados mortais que nós corremos o risco de perder a Deus para sempre. Aí depois tem também as obsessões, as vexações e por último a possessão, que é o grau onde o demônio vai tomando a vontade do indivíduo, né? E toma lá e vai fazendo um destroço na vida dele. Por N motivos vem a possessão, né? Então é preciso a gente estudar essas coisas, é preciso também ter uma vida espiritual ao estudar essas coisas. Não podemos estudar apenas como meros curiosos, mas devemos estudar a fundo para combater melhor as artimanhas do inimigo. Eu sempre gosto de ler os livros do Padre Gabriel, que já faleceu, que era um grande exorcista, né? Esse é um dos livros que eu recomendo para você. Deus é mais belo que o diabo. Também O Último Exorcista, Exorcistas e Psiquiatras, Maria Mulher que Vence o Mal, Um Exorcista Conta-nos. São vários livros do Padre Gabriel, O Sinal do Exorcista também. São livros ótimos, né, que vão nos ajudar a entender essas realidades espirituais e não ficar paranoicos, mas pelo contrário, termos ainda mais um entendimento do mundo espiritual e saber como combater. Um outro livro que eu indico para você é A Suma Demoníaca, do Padre José Forteia. Vale a pena, né? Dividido em perguntas. São 183 perguntas, né? E você vai, sem dúvida, gostar bastante desse livro. Ele vai explicar de forma simples, ele é doutor em demonologia nessa área, né? E o livro está muito bem feito, simples, mas profundo, cheio de espiritualidade. Além das 183 perguntas, tem no livro outros capítulos que vai falar sobre a história resumida, né, dos exorcismos na história da igreja. Vai falar sobre o mal no cristianismo, no sentido de dizer assim, como foi essa luta, esse combate, né, dentro do cristianismo. Vai falar sobre as doenças psiquiátricas e o cristianismo. São anexos aqui que vai ajudar bastante, né? E sem dúvida é imperdível, né, certo? Esse livro para você. Mais uma vez, está aqui A Suma Demoníaca, Padre José Forteia, um padre da Espanha, um dos melhores exorcistas hoje, né, na atualidade. Um outro livro que, esse aqui é bem muito forte, para você ler ele você tem que gostar de ler mesmo, porque são muitas páginas, né? São quase 600 páginas, 530 páginas. O nome do livro é Reféns do Demônio. Está aqui o nome do autor. Você pode adquirir também esse livro. Vai contando 5 casos detalhados de exorcismo, bem detalhado mesmo, sobre exorcismo. E depois vai falar também um pouco sobre a queda de Lúcifer, no final a história da queda de Lúcifer. Vai falar também como é o processo de possessão. Aqui vai contar detalhes, né, sobre como é o combate do exorcista, como a pessoa foi dando abertura para a possessão. É bem detalhado. Cada exorcismo aqui que vai relatando é mais ou menos umas 40, 50 páginas. Uns até mais, relatando as histórias. Então, livros Reféns do Demônio, 5 casos de possessão e exorcismo. Malik Marsh, a editora Eclésia. A Eclésia é conhecida pelos bons livros que ela tem, né? Tanto ela como a Palavra e Prece e a Quadrante dispensam comentários, são ótimas, né? Então fica essa dica também. Outros livros muito bons são os livros do Frei Elias Vela, que eu já indiquei em outros vídeos. Então é preciso a gente se informar.
Procurar ler livros de cura, né, e libertação também, além dos livros de exorcismo, porque o leigo ele trabalha nessa área, não é o exorcismo em si, mas é a parte da cura e da libertação. É preciso a gente estar preparado, usar os sacramentais, a água benta, o santo terço, o sal exorcizado, as orações próprias de libertação. É preciso estar atento a esse mundo espiritual, né, para a gente não estar se contaminando e para a gente não estar dando abertura ao demônio para que ele reine em nossos corações, mas que reine Cristo, reine o poder do ressuscitado que passou pela cruz. Então é preciso estar atento e bem preparado. E nunca achar que somos nós que vencemos o demônio. É Cristo em nós. É Cristo que vive em nós. Não é porque eu estou em dias, porque eu me confessei, estou comungando todo dia rezando, que eu devo me orgulhar e me achar preparado para combater o demônio. Isso é uma grande armadilha. O demônio, ele ama os orgulhosos. Ama no sentido assim de dizer que ele fica rejubilando quando ele vê pessoas orgulhosas, porque ele vê uma forma muito fácil de tragar essas almas para o inferno. Porque um dos grandes pecados dos demônios é o orgulho, a soberba, o não querer reconhecer que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Todo-Poderoso. Então estejamos atentos a tudo isso, esse mundo espiritual, não possamos deixar brechas, né, assistindo filmes satanistas, onde foram consagrados ao demônio. Não vamos deixar brecha lendo livros que muitas vezes foram consagrados também ao demônio e que só trazem mentiras e mal para a nossa vida. Vamos ler uma boa literatura que fale sobre esses assuntos, mas também como combater a ação do mal em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Um grande abraço, Deus abençoe.